Leitura bíblica do Antigo e Novo Testamento. Porção de hoje. Apocalipse, capítulo 5. Vi, na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre o céu, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoava novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Livro de Neemias, capítulo 7, versículo 4, até o capítulo 8, versículo 12. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela e as casas não estavam edificadas ainda. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiam primeiro e nele estava escrito: são estes os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levara para o exílio e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mordecai, Bilsã, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ara, 652. Os filhos de Paat-Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2.818. Os filhos de Etão, 1.254. Os filhos de Zatu, 845.
Dos filhos de Zacai, 760. Dos filhos de Binuí, 648. Dos filhos de Bebai, 628. Dos filhos de Asgade, 2.322. Dos filhos de Adonicão, 667. Dos filhos de Bigvai, 2.067. Dos filhos de Adim, 655. Dos filhos de Até, da família de Ezequias, 98. Dos filhos de Azum, 328. Dos filhos de Bezai, 324. Dos filhos de Arife, 112. Os filhos de Gibeon, 95. Os filhos de Belém e de Netofa, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet-Asmavete, 42. Os homens de Kiriat Jearim, Quefira e Beerote, 643. Os homens de Ramar e Geba, 621. Os homens de Miquimás, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens do outro Nebo, 52. Os filhos do outro Elão, 1254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, Adide e Ono, 721. Os filhos de Sená foram 3.930. Os sacerdotes. Os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imé, 1052. Os filhos de Pazu, 1247. Os filhos de Arim, 1017. Os levitas. Os filhos de Jesua, de Cadmiel, dos filhos de Odeva, 74. Os cantores foram os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Até, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita e os filhos de Sobai, 138. Os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebaná, os filhos de Agabá, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaá, os filhos de Recaías, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Meonim, os filhos de Nefussim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Aru, os filhos de Baslite, os filhos de Beída, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Tamar, os filhos de Neziar e os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jalá, os filhos de Darcom, os filhos de Gildel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete-Azebaim e os filhos de Amon, todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão, 392. Os seguintes subiram de Telmelá, Teuarsá, Querube, Adom e Imé, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, foram 642. Os sacerdotes, os filhos de Ebaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, o qual se casou com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado pelo nome dele. Estes procuravam o seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam, pelo que foram tidos
como imundos para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda a congregação junta foi de 42.360, afora seus servos e suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras, os seus cavalos 736, os seus mulos 245, camelos 435, jumentos 6.720. Alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro 1.000 daricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais, e alguns mais dos cabeças das famílias deram para o tesouro da obra, em ouro, 20.000 daricos, em prata, 2.200 arratéis. O que deu o restante do povo foi em ouro 20.000 daricos e 2.000 arratéis em prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel habitavam nas suas cidades. Capítulo 8. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todos do povo se ajuntou como um só homem, na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdra, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé, junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Ananias, Urias, Ilquias e Maazéias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Hassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém, Amém. Levantando as mãos, inclinaram e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetaí, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinaram o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis. Porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disseram-lhe mais: Ide, comei carnes e gorduras, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa alegria. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Salmos 100. Celebrai com júbilo ao Senhor,
todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade.